Graça e paz, meus irmãos, um sábado abençoado, um novo momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, mas vamos dar continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos, onde nós falamos sobre o aparecimento, como surgiu a igreja cristã, que começa aqui em Atos dos Apóstolos, quando um discípulo de Jesus chamado, Lucas, um médico, e ele relata tudo isso a um homem importante, que eu já falei com vocês sobre isso, e nós vimos aqui no início, a ascensão de Jesus, os discípulos em Jerusalém, a escolha de um apóstolo para o lugar de Judas Iscariote chamado Matias, a descida do Espírito Santo no capítulo 2, o dom de língua, o discurso de Pedro, que quando Pedro vai falar com aqueles homens que eles estavam debochando daqueles homens que estavam falando línguas e todo mundo ouvia no seu próprio idioma e acharam que aqueles homens estavam bêbados, então Pedro se levanta e começa a falar cheio do Espírito Santo. E nós vimos ali que a grande influência que tinha esse apóstolo chamado Pedro, Ele, daqui para frente, até o capítulo 12, nós vamos ver falar muito sobre Pedro. E do capítulo 13 em diante, nós vamos ver sobre Saulo, ou Paulo, e o grande discípulo, o grande apóstolo que foi esse homem chamado também Paulo. E eu quero chamar a atenção de vocês, que nós vamos estudar o capítulo 3, e nós vimos que já tinha muita gente sendo batizada, já tinha sido muita gente se convertido ao cristianismo. E nós vimos aqui que no versículo 37 do capítulo 2, diz que já tinham 3.000 batizados, E olha que não era só uma quantidade de 120 quando começou, já tinha 3.000 batizados, de 120, 3.000 batizados, e eu acredito e tenho certeza que muitos que chegaram hoje, milhões, aonde nós fomos alcançados também. Eu quero falar com vocês sobre a cura de um coxo, e eu quero aqui ler junto com vocês, porque Brodman, no seu comentário bíblico, eu quero ler junto com vocês para que nós possamos entender. Não adianta a gente abrir a Bíblia e não entendermos o que estamos ouvindo e o que nós estamos também lendo, e nós precisamos. E nós vimos aqui que Brodman fala sobre o testemunho na área do templo, testemunhando Pedro naquele momento na área do templo. E ele diz assim, começando o capítulo 3 e indo até o capítulo 5, as nuvens escuras da oposição vão gradualmente se acumulando e se move rapidamente contra os cristãos de Jerusalém. Que você sabe que a igreja cristã começou em Jerusalém, não é isso? Quando Jesus ordenou que eles não saíssem dali na festa dos Pentecostes, que a descida do Espírito Santo, onde aconteceu todo aquele movimento. E nós vimos que tinha um povo, uns heréticos, chamados saduceus, que era uma seita, Ela foi fundada em 167 a.C., e ela terminou mais ou menos por aí em 73 depois de Cristo. E isso, nós vimos que o próprio Flávio Joséfo, ele fala sobre isso, Quem já teve a oportunidade de comprar o livro A História dos Hebreus, você vai ver que é muito interessante. E nós vimos que qual era a ideologia desse grupo saduceu? Era a aristocracia e a Torá escrita, porque existia a Torá, que mais lá na frente eu vou falar sobre isso, a Torá oral, que depois nos Midrash passou a ser escrita. E a religião deles era o judaísmo, e o país que eles estavam ali, que começou isso aí, foi na Judéia. E nós vimos que os saduceus, que eu já falei com vocês, estão presentes na Judéia desde o período do Segundo Templo, e desde o século II a.C., até a destruição do templo em 70 a 73
depois de Cristo. A seita foi identificada por Flávio Josefo como o alto escalão social e econômico da sociedade da Judéia. O que é isso? Eles tinham uma força muito grande, no entanto, eles que foram, que pediram para que crucificasse Jesus. Por quê? Eles, além de ser judeus, ele tinha uma grande influência no povo judaico, eles ainda eram bem de vida, era o que chamava a atenção dos romanos. Então os romanos não queriam confusão com eles, queriam eles para o lado. No entanto, que ali ele é trocado por um homem, né, por um ladrão, e nós vimos ali que quando Jesus é crucificado, é morto, é crucificado, é morto, foi por causa desses homens aí que perseguiram muito Jesus. E eles também, pensando que já tinha encerrado tudo isso, o que acontece? Eles vê a ascensão do cristianismo. E nós vimos que os saduceus tomaram a iniciativa do movimento de perseguição. Já é a segunda perseguição. Perseguiram a Cristo, agora estão perseguindo esses homens. E diz assim, a sua reação antagônica se origina no ministério de cura e de ensino de Pedro e João e dos apóstolos na área do templo. As curas pelo poder do nome de Jesus Cristo era evidência clara para os saduceus de que eles não estavam livres de Jesus, embora o tivesse condenado à morte. Vimos aqui, irmãos, que uma coisa que eu quero muito chamar a atenção de vocês Pedro, né, João, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que a sombra de Pedro curava. Quando ela fala isso daí, irmãos, Pedro, João, qualquer um de vocês, ou eu, ou esses apóstolos, não tinha poder místico nenhum para curar nada, não. Era no nome de Jesus Cristo, porque só quem pode curar, salvar e libertar se chama Jesus Cristo. Aí vimos aqui, o local de pregação dos apóstolos era desfavorável para os saduceus. Como representante da classe sacerdotal, a área do templo era o seu campo de operações, e eles não estavam dispostos a tolerar a espécie de ensinamento e pregação que eram feitos pelos cristãos judeus, porque Pedro era um judeu, Jesus era um judeu, mas eles eram cristãos, né? Jesus é o Cristo, que cristão vem de Cristo. Então, nós vimos aqui o Pedro testemunhando. Sabe onde ele foi testemunhar? Antigamente ele teve medo. Quando Jesus foi preso, aquela coisa toda, ele, né? Não só ele, mas todos os discípulos, não ficaram um. E quando aquela mulher reconheceu ele negou Jesus por 3 vezes, né? E Jesus já tinha falado para ele que negava. Só que com esse aparecimento, depois da morte de Jesus, Jesus ressuscitou, esteve no meio deles, eles se converteram verdadeiramente. E nós vimos aqui que eles vão para onde? Para o campo de batalha. Eles vão confrontar aqueles que perseguiram Jesus. E eu quero falar para vocês que esses homens todos morreram, né? No governo de Nero. Esses homens, um teve que, Tiago, irmão de João, foi cerrado no meio. Pedro depois foi pregado de cabeça para baixo numa cruz. João teve sua cabeça cortada, e N coisas aí. E nós vimos que o único, aliás, irmãos João Batista, o único João, irmão de Tiago, que não morreu foi para a ilha de Patmos. Foi o único que não experimentou o martírio disso. Os outros todos experimentaram. E nós vimos aqui que Pedro, nesse capítulo 3 que nós vamos aqui estar estudando, Pedro cura um coxo, viu? Aqui, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, olha só que interessante, o Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e os artelhos, né?
E imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e dando ele um salto, pôs-se de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconheceu-o como o mesmo que tivesse sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E você deve ter ficado aí pensando, né? Ué, o pastor está falando aqui que imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. O que é artelho? Artelho, irmãos, ou podotácicos. Na área da medicina, né? Na área técnica em anatomia ou medicina, esse nome são para os dedos, né? Os dedos dos pés dos vertebrados terrestres, né? E é uma articulação tiobertácicas, o tornozelo humano. Então esse homem ele tinha um problema no tornozelo. Então pode ver que o tornozelo dele ficou firme, né? E aquele homem ficou de pé. E nós vimos aqui, irmãos, que ele dá um salto. E os seus pés, ele tinha uma deformidade num daqueles pés, numa daquelas pernas. E Jesus, quando falou assim, eu não tenho... Pedro, quando fala para ele assim, ó, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada para te dar, mas eu tenho uma coisa interessante, melhor do que tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, você está curado. E aquele homem foi curado. E a Bíblia diz que eles entram para dentro do templo. E a Bíblia diz que ele acompanhando, sabe o que esse homem estava fazendo? Soltando, ele nunca... Desde nascença era assim, não podia, as pessoas pegavam, colocavam ele lá, ele pegava essa esmola, depois ia para casa, porque era o seu sustento. E nós vimos, irmãos, que o capítulo 3 começa, olha só que interessante esse capítulo, abruptamente, sem nos dar nenhuma ideia do tempo que se passou entre o incidente do dia do Pentecostes e os eventos subsequentes. Né? Lucas apresenta diante de nós Pedro e João indo ao templo na hora da oração. Se você for ver ali, eles já tinham feito várias coisas, mas logo o que chama mais a atenção de Lucas é que Lucas vai logo a um dos primeiros milagres que esses apóstolos fazem em nome de Jesus. Né? E nós vimos ali que Lucas apresenta diante de nós, eles dois indo ao templo na hora da oração, a hora que estava cheia, a hora que estava aqueles saduceus lá dentro. E olha que interessante, aqui nesse versículo 3 e no versículo 8, esses dois apóstolos aparecem juntinhos, se você for ver. E parecem ser os líderes oficiais da comunidade daquela época. Possivelmente João, que é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? E Pedro formavam um círculo muito íntimo. Vocês sabiam que os três eram do círculo íntimo de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo ia orar, ia para outro lugar, os três estavam juntos. E nós vimos aqui, os três haviam estado com Jesus no Monte da Transfiguração, no Jardim do Getsêmani, no incidente que está adiante de nós, em Atos 8,14, João aparece desempenhar um papel passivo e subalterno. Você vê que João não aparece muito, aparece só Pedro, mas ele está junto de Pedro. Né? Então nós vimos aqui, por Pedro ser mais velho, Pedro, eu acredito também não... ser chamado primeiro, já estavam na experiência, porque quando Jesus fala, Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. Então você vai ver aqui que João parece desempenhar um papel passivo e subalterno, né? Mas eu quero, fechando esse círculo, eu quero falar com você a hora da oração, né? Que tanto chamou a atenção de Lucas está saindo daqueles tópicos todos que vieram, né? Da ascensão, das almas que se renderam, a descida do Espírito Santo. Aí ele sai dali e pega o capítulo 3 falando sobre esse homem. E nós vimos que ele também destaca a hora da oração. Os judeus normalmente observavam 2 períodos durante o dia para a oração, né? Os dois eram associados com um sacrifício diário chamado Tamid, né? De manhã cedo e às 3 horas da tarde em todos os dias do ano.
os sacerdotes sacrificavam um cordeiro como oferta a Deus, enquanto a carcaça do animal estava sobre o altar, e ele se retirava para a câmara de pedras lavradas para a oferta de incenso e a recitação das bênçãos dos 10 mandamentos e do Shema. Era a essa espécie de ritual que Pedro e João estavam indo ao templo para observar às 3 horas da tarde, quando encontraram o homem a quem curaram. Né? Então eles sabiam, porque também eles eram judeus, mas só que eles eram judeus cristãos. Eles não acreditavam mais em muitas coisas que aqueles saduceus estavam fazendo, eles não acreditavam. Eles acreditavam nos 10 mandamentos? Sim. Eles acreditavam em Deus? Sim. Eles acreditavam em várias coisas? Sim. Mas muitas coisas que aquele povo fazia e praticava, e principalmente renunciava a Jesus, para eles estava fora do plano deles. E nós vimos aqui que, nós vimos no versículo 4, 22, né? Que esse homem que estava nesse estado dessa enfermidade, ele já tinha mais ou menos aí uns 40 anos. Né? Olha lá depois em Atos capítulo 4, 22. Todos os dias ele era trazido por alguém ao templo, a fim de pedir esmola e ganhar assim a sua vida. O lugar costumeiro do coxo era a porta chamada Formosa. Né? Muito debate entre os eruditos, principalmente daquela época, tem se centralizado na localização da Porta Formosa. Não temos conhecimento dessa porta por informação de Joséfo ou de Miram. Né? O Misná, o que é? É uma das principais obras do judaísmo rabino. Né? É a primeira grande redação na forma escrita da tradução oral judaica. Então, antigamente tudo era oral. Tu tinha que gravar recitar aquilo tudo gravado. Mas depois eles fizeram o Misná, né? Que era uma obra deles, do rabino, né? Mas recitado, escrito. Que eles começaram a escrever, começavam a recitar porque estava escrito. E nós vemos aqui que suponha-se que Lucas referia-se à porta Shunam ou a de Nicanor, né? Xuxã, uma porta que estava retratando o palácio de Suzã, era uma entrada externa que levava à área do templo do lado oriental. A porta de Nicanor estava localizada ao lado oriental do templo propriamente dito, ok? Presumindo-se que Lucas se refere à porta de Suzã, foi enquanto Pedro e João estavam passando por essa entrada que encontraram com o coxo. Este pediu uma esmola e Pedro ordenou-lhe que olhasse para ele. Olha que interessante para vocês meditar. Olha só que interessante. Porque quando ele pedia esmola, ele não olhava para baixo, ele não olhava para cima, ele ficava de cabeça baixa. E Pedro ordenou que olhasse para eles. Aparentemente, o aleijado não tinha o costume de olhar para os passantes. Entretanto, fez o que Pedro recomendou, esperando receber mais dinheiro para acrescentar sua renda diária. Para sua decepção, os apóstolos não tinham prata nem ouro para oferecer. O desapontamento foi apenas temporário, pois Pedro foi capaz de lhe dar mais do que dinheiro. Através do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Pedro mandou que o coxo andasse. E ele também tomou o aleijado pela mão direita e levantou imediatamente. O homem recebeu força em seus pés e seu tornozelo, né? Ou artérias. Começou a andar e a pular, e com a sua nova força recém-descoberta, o homem reconheceu que aquele foi um ato de Deus e deu-lhe louvores, e cantou, pulou, fez maravilha esse homem. Ao entrar na área do templo, todo o povo o viu e sabia que ele era o homem que costumava mendigar na porta. Todos ficaram admirados com a maravilhosa cura e acorreram a colunata ao pórtico de Salomão, onde o ex-coxo estava com Pedro e João. A colunata de Salomão se estendia por todo o comprimento do lado leste da corte exterior, fora nessa parte do tempo que Jesus havia enfrentado a oposição da parte dos judeus durante a festa da dedicação. Se lembra lá em João 10, versículo 23? Lê depois que vocês vão ver isso aqui. Aparentemente, ele havia se tornado um lugar comum de reunião para os cristãos de Jerusalém, no seu ministério de testificação. Né?
Aí nós vimos aqui que Pedro lá atrás tinha feito um sermão a respeito de quem? A respeito da descida do Espírito Santo, que houve aquela balbúrdia, aquele sarcasmo daquele povo que estava do lado de fora, e estão bêbados, e Pedro falou, 9 horas, quem está bêbado 9 horas aqui, rapaz? E Pedro foi, se levantou e começou a pregar para aqueles homens, e nós vimos ali que depois chegou a casa de 3.000 homens, almas, né, rendidas ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vimos no capítulo 3, do versículo 11 ao 26, o segundo sermão de Pedro. O que acontece? A cura do coxo deu a Pedro a oportunidade de transmitir uma mensagem ao que se reuniram na colunata de Salomão. Tinha muita gente, principalmente imagina, aquele homem há muito tempo, há 40 anos, sentado, toda vez alguém botava ele lá, depois ia pegar, e quando viram que aquele homem realmente estava de pé, eles olharam, tu acha que não? Eles devem ter pedido, deixa eu dar uma olhada no seu pé aí, como é que está o seu pé aí? Seu pé tá... Nossa, não tem nada, mas esse homem era aleijado desde a nascença, e os pais tinham que confirmar também, né? Se ele tinha algum parente, tinha que confirmar, e eles sabiam que ele era aleijado, principalmente na hora de fazer o censo. Com certeza ele ia para fazer o censo, todo mundo tinha que fazer o censo, tinha a época de fazer o censo, e todo mundo sabia que aquele homem era o quê? Um aleijado. E agora já não era mais, porque no nome santo de Jesus Cristo ele fora curado. Aí nós vimos aqui que o objetivo do sermão foi enfatizar o poder do nome de Jesus naqueles dias. O nome de uma pessoa representa tudo o que se sabia acerca do seu caráter e seus feitos. O nome de Jesus Cristo significava mais do que apenas a reputação de Jesus histórico. Sua vida e seus ensinos continham uma revelação de como Deus era. Interessante, né? Ali a gente sai do Jesus histórico que está ali onde conta a história de Jesus em Mateus, Marcos, né? Lucas, João, né? Os evangelhos, e passa agora, né? E sai do Jesus histórico, e Pedro fala para eles, ó, tá vendo? Ele não está aqui. Ele não está aqui no nosso meio, mas o poder dele opera aqui. Ele está lá no Pai, ó, lá intercedendo por mim e por você. Está vendo aqui? Essa cura aqui foi feita porque eu falei, ó, levanta-te no nome de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que a cura miraculosa era a prova conclusiva de que Jesus ainda era um poder vivo entre os seus seguidores. Aí viu? Viu? Mesmo não estando ali, mas era um poder vivo. Né? Jesus estava ali, ó, né? ele estava revestido, né? Ele revestiu os seus apóstolos de um poder especial para continuar a sua obra aqui na terra. Jesus falou assim, ó, eu vou dar poder para vocês expulsar, curar, expulsar demônio. Jesus tinha dado. O grande problema todo que acontece é porque na época que Jesus tinha falado isso para eles, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles não tinham a fé necessária para poder fazer o que eles estavam fazendo agora. Precisou Jesus, por isso que Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias com eles, ainda muitos ensinamentos foram feitos para que eles pudessem acreditar, realmente, esse homem morreu, eu vi ele morrer, mas ele ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, no nome dele eu também posso acontecer isso na minha vida. Então, a fé que eles precisavam, ela foi avivada na vida desses homens. Esses homens já não estavam mais se preocupando se iam morrer, se iam apanhar, porque eles sabiam que no grande dia eles vão ressuscitar e vão estar nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Né? E ao compararmos esse sermão com o sermão do capítulo 2, verificamos algumas semelhanças e diferenças. Pedro usa o método texto de prova, como o seu discurso anterior, mas agora o apelo é mais às mensagens pré-proféticas do Velho Testamento, a conclamação ao arrependimento e a promessa de perdão de pecados ocorrem em ambos os sermões. No entanto, flagrantemente ausente, verificamos a ordem para serem batizados. Isto pode consistir em uma omissão cometida por Lucas, ou pode ser que esse ritual tivesse sido considerado como prática automática por Pedro em seu discurso. Notável,
no seu discurso. Notável também é a ausência do título de Senhor em conexão a Jesus. O sermão contém inúmeros outros títulos de Jesus, como servo, santo, justo, né? Olha só que interessante. O título implícito de profeta, em consonância com Deuteronômio 18, 15 e 18, diz assim, ó, o que vai falar? Ó, deixa eu ler aqui para vocês. O Senhor, olha o que fala Deuteronômio 18, 15 e 18. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis, conforme a tudo o que disseste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que eu não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo o que eu ordenar. Então nós vimos aqui, irmãos, que o Senhor, em conexão a Jesus, nós temos aqui esse sermão, né, contendo inúmeros outros títulos de Jesus, como servo. Jesus quando Pedro, outros vão falar que ele foi servo, ele é santo, ele é justo, ele é Deus, entendeu? Olha, olha que interessante isso, né? Interessante. E nós vemos que o autor, né, o título implícito de profeta, em consonância com Deuteronômio 18, do 15 ao 18. E nós temos aqui também a explicação, né, de Pedro para a cura daquele homem, né? Porque aí nós vimos aqui do versículo 11 ao 16, quando ele fala assim, ó, apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos admirais desse homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus Cristo, está vendo a palavra aqui, Jesus, servo, Jesus Cristo, a quem vos entregaste e perante a face de Pilato negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vós desse um homicida, e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé, presta bem atenção, em nome fez o seu nome, fortalecer esse homem que vedes e conhecei. Sim, a fé que vem por ele deu a este, não na presença de todos vós, está perfeita saúde. Está vendo? Então nós vimos aqui que Pedro testifica que, não adianta olhar para mim não, porque se Pedro fosse um mau caráter, né, Pedro poderia abrir uma igreja para ele e falar para João, vamos ficar rico. Vamos ficar ricos, a gente já conseguimos o que nós queríamos e vamos ficar ricos. Mas não. Ele falou assim, vocês estão fitando os olhos achando que eu e João fizemos isso. Fizemos não. Quem fez isso foi Jesus Cristo. Se lembra que vocês levaram aqueles homens, porque ele estava falando também para os saduceus que estavam lá dentro do templo. Se lembra daqueles homens daquele homem que vocês levaram lá para poder ser crucificado? Se lembra? Aí eles devem ter ficado pensando, né? Ficaram pensando. E Pilatos falou, esse homem não tem pecado, eu não vejo pecado. Mas, conforme vocês querem, é problema de vocês. Estamos numa festa que se pode soltar quem vocês quiserem. Então eles soltam um homicida para pegar um inocente. Né? Então nós vimos aqui, irmãos, que Pedro baseou o seu sermão na religião profética de Israel. O Deus da aliança com Abraão era o poder que estava por detrás de tudo que acontecera no caso do coxo. Foi Deus que glorificou a seu servo Jesus. Servo aqui, irmãos, que a tradução da palavra grega quer dizer paz.
pode também significar filho pequeno. É interessante notar que as traduções mais antigas traduzem pais nos lugares em que esta palavra aparece em Atos com 3 palavras diferentes. Servos, que está no capítulo 4, versículo 25, filho pequeno, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 30, e filho, está no capítulo 3, do versículo 13 ao 26. Baseamos nossa pesquisa na versão da Bíblia King James, né? Lá em inglesa. A tradução da IBB usa o servo em todas as diferenças. Indubitavelmente, esse título usado em relação a Jesus era um termo cristológico primitivo que a igreja não conservou. Pais, possivelmente, se refere ao famoso cântico do servo de Yahvé em Deuteronômio de Isaías, né? O profeta Isaías fala sobre isso. A voz do céu, por ocasião do batismo de Jesus Cristo, o identifica como o servo em que Isaías 42:1 fala, né? Bem como o Messias de Salmo 2, versículo 7, mesmo, e de novo ligado com Isaías 42:1. Mais adiante em Atos, notamos que Filipe interpreta Isaías 53, 7 e 8 para o eunuco etíope, e por isso presumimos que Lucas apresenta, através da boca de Pedro, uma formulação cristológica primitiva que se centraliza nas passagens a respeito do servo em Deutero Isaías, no caso, o livro de Isaías. Então, para finalizar aqui, eu quero falar para você. Nós precisamos, às vezes, alguns termos técnicos, nós precisamos, irmãos, para aprender. Ah, mas pastor, eu tenho pouca leitura, tem pouca isso, mas você precisa entender. Isso daqui é para gravar, né? Grava na mente, se não tiver, escreve direitinho. Então nós vimos aqui, né? E que nós chegamos ao final do capítulo 3, falando sobre isso, né? E nós vamos lá na frente, depois disso tudo, ver no capítulo 4, Pedro e João sendo o quê? Presos. Viu? Eles não se importaram mais de ir presos. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque nós, no próximo sábado, estaremos falando sobre Pedro e João presos. Estude o capítulo 4, anote, tire suas dúvidas, qualquer coisa, liga para nós, para que nós possamos estar ajudando vocês, viu? Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar vocês, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido e seja reconhecido sempre na sua vida. Mesmo você sendo um homem, uma mulher de grande fé, que eu sei que você é, mas eu quero falar para você, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus. Pastor, ninguém salva, padre não salva, bispo não salva, nada que está aí salva. Só Jesus Cristo pode salvar a minha vida e a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais oportunidade de falar com o Senhor, através com meus irmãos sobre o livro de Atos. Que o Senhor possa nos abençoar e tirar todo empecilho que há em nossas vidas. Abra a nossa mente, o nosso coração para entendermos a Tua palavra. E acreditamos sempre que o Senhor é o Rei de Israel, o Deus puro, digno e correto. Por isso te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica na paz até sábado. Deus abençoe vocês. Amém.